O que é saneamento? São regras para um lugar ter saúde para pessoas morarem bem. Ajudar a ter limpeza e condições boas de vida para a população ou agricultura. Estação de tratamento de esgoto é o lugar que recebe o esgoto. A água suja passa por etapas para separar ou diminuir a quantidade de material. Sujo, poluente. E depois serem escoadas para o rio ou mar. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Bem, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o saneamento básico ele pode ser compreendido como o que gerencia, o que controla os fatores físicos que podem ser nocivos ao ser humano. Mas essa compreensão não só restringe a OMS. Isso pode também ser explicado pela lei, onde diz que é o conjunto de infraestruturas que são oferecidas à população,
Só que, como todos sabemos, nem todo mundo tem acesso a esse meio, o que restringe das pessoas se prevenirem contra as doenças, por não ter uma água potável em casa, por não ter um esgoto tratado. Mas dentro dessa conjuntura do saneamento básico, a gente pode tratar de uma subdivisão do saneamento, que é o tratamento de esgoto. O esgoto nada mais é que é o escoamento de água que é proveniente das casas e das indústrias, onde eles são devolvidos ao meio. Até aí tudo bem. Só que a forma como ele está sendo devolvido ao meio é de maneira incorreta, onde está afetando diretamente a natureza, onde podemos dizer que os rios são os que mais são contaminados, onde você vê que principalmente os grandes empresários que tem esse costume, que tem essa prática de fazer. A gente vê os shoppings que despejam águas nas populações vizinhas, onde as pessoas estão a risco de doenças. A gente vê em nosso João Pessoa um shopping que despeja o esgoto em um rio, um dos rios mais importantes da nossa cidade. Então as pessoas que vivem próximas a esses rios vivem em meio às doenças, vivem em meio aos poluentes, o que permite que elas fiquem cada vez mais vivendo em meio àquela sujeira, aquela podridão, aquele odor horrível. Então isso é um grande problema que precisa ser combatido. Como eu falei, não só está atingindo os rios, mas onde as pessoas frequentemente acham que é lazer, mas o que não é. Os mares, por exemplo, você vai para tomar banho do mar, porque eu quero um dia de lazer. Mas o que é que acontece? Muitas praias hoje em dia estão impróprias justamente por conta do descarte dos esgotos. A maioria dos prédios que vivem, que é em frente à praia, que é em frente ao mar, todos os poluentes, todo o esgoto daqueles prédios é lançado nos mares. A gente tem hoje na nossa cidade a Praia de Manaíra, que está imprópria para o banho justamente por conta do descarte dos esgotos. As pessoas falam, não, é porque na praia muita gente joga poluentes e tal, mas na realidade não é só porque você joga lixo na água, você joga lixo na areia, que isso está sendo um fator dela ser imprópria para o banho. Esse não é o grande problema, mas sim o descarte dos esgotos que estão sendo jogados na praia. Isso pode ser compreendido como problema, eu estar poluindo aquele lugar? É sim também. Mas a forma como eu estou descartando o esgoto em meio à natureza, eu estou fazendo um mal maior, porque, por exemplo, o esgoto que é lançado na natureza, ele tem bastante substâncias tóxicas, o que faz com que o meu corpo, se entrar em contato com aquilo, pode ter algum problema, eu posso sofrer posso ficar doente por conta que eu utilizei daquele meio em que está poluído. E muitas pessoas hoje em dia não tem outra opção a não ser usar aquela água que está bastante poluída justamente por conta do descarte dos esgotos. Só que as pessoas não têm outro meio, porque elas vivem meio à pobreza. O governo não oferece uma condição melhor para essas pessoas. Então, onde isso a gente vê que não é só a culpa da população em si. Eu faço a minha parte, tenho que fazer. Mas nós temos que ver também que o grande problema está nos grandes empresários também, que são os que mais descartam esgotos na natureza. Os esgotos mais comuns são os esgotos hospitalares, que são produzidos pelos hospitais, clínicas e laboratórios, que jogam água contaminada em lugares inapropriados. Os esgotos industriais, que são produzidos tanto pela indústria rural e urbana, que não servem para os tipos de esgotos produzidos pelos domésticos.
e os domésticos, que são produzidos por casas e escolas, que são produzidos tanto por vasos sanitários e pelos tanques. E aqui é um grande exemplo de esgoto doméstico, onde cerca de 200 litros de água que nós consumimos, 150 vira esgoto, como é um belo exemplo. Bem, agora eu vim dar uma sugestão para que haja um melhoramento do saneamento básico no país. A sugestão é o seguinte: o cidadão tem que mobilizar-se para conseguir seu direito de ter um saneamento básico de qualidade, impulsionando o governo a melhorar o tratamento dos esgotos. O governo, agindo de tal forma, melhoraria tanto a vida do cidadão atualmente, mas também futuramente, pois caso haja a limpeza dos mananciais em questão, no futuro seriam usados para o próprio consumo. A tecnologia seria de grande ajuda para o monitoramento do nível de poluição das águas. Agora, para que isso funcione, é preciso ajuda entre cidadão e governo, pois não adianta ficar na ilusão que os rios e mares serão limpos se os dois lados não fazem a sua parte, ou seja, precisa dos dois lados da moeda. Sem os dois não funcionariam. Se o governo agir sozinho e não com a ajuda do cidadão, não funcionaria. Do mesmo jeito, se o cidadão agir sem o governo, também não funcionaria. Por isso, o cidadão lute pelo seu direito, pois merecemos um saneamento básico de qualidade.